Olá, eu sou a Adriana Calado TV. Bom, o Brasil está realmente se destacando aqui na mídia internacional, tanto na Suíça quanto na Alemanha. Inclusive na Suíça foram 2 dias seguidos, 2 minutos e meio de reportagem na sexta e no sábado, mesmo antes da saída do ex-ministro Sérgio Moro. Na sexta-feira já tinham colocado o Brasil em destaque por causa da pandemia, né? Mas ontem, claro, obviamente apareceu também a saída do Sérgio Moro. Eu fiz um breve resumo aqui para vocês de como a mídia cobriu isso. Hoje a mídia, a Tagesschau da Alemanha mostrou também, né? Hoje falou sobre a saída do Bolsonaro. Mas eu vou resumir aqui como é que eles mostraram. Então, ontem, sobre a saída do Sérgio Moro, foi o seguinte: o narrador disse: o presidente Jair Bolsonaro já havia tirado seu ministro da Saúde, agora é a vez de sair o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas dessa vez, ele mesmo se demitiu. Ele que lutou contra a corrupção do Brasil e o presidente quis se meter no trabalho da Polícia Federal. Daí mostrou o Sérgio Moro, os aplausos, né, da época que ele foi... que ele tomou posse, né? Apareceu essa época e a narradora disse assim, o Sérgio Moro foi um dos caçadores da corrupção do Brasil, e aí mostra a posse, mostra na rua com o povo também, ao lado de Bolsonaro, aquilo tudo, aquele dia da posse. O juiz prometeu acabar com a corrupção do Brasil. Moro colocou o ex-presidente Lula na cadeia. Isso disse a narradora. Aí depois mostra o pronunciamento dele da demissão, né? E a autonomia da Polícia Federal não existe mais e eu não posso sustentar quando a política quer se intrometer no trabalho da polícia. Então, pouco antes o presidente havia demitido o chefe da polícia. Moro acha que o presidente quer impedir investigações, disse a narradora. Daí, depois disso, aparece um pouco do Maurício Valeixo, né? E o chefe da polícia, Maurício Valeixo, fez investigações contra pessoas de confiança de Bolsonaro, disse assim a jornalista. Daí depois apareceu o Bolsonaro com os ministros todos, aquele pronunciamento que ele fez, né? E aí apareceu o Bolsonaro dizendo assim: eu falei de várias vezes que queria obter um relatório diário da polícia, eu tenho que saber o que se passa e decidir o futuro do país. A narradora traduziu isso. E a correspondente Karen Naundorf, da Tagesschau da Suíça, disse assim: o apoio do presidente agora é duvidoso. Afinal, o povo escolheu Bolsonaro porque ele exatamente tinha o Sérgio Moro como ministro da Justiça. E isso era seguro contra a corrupção aos olhos dos brasileiros. Em princípio, se tem a base para um processo contra o presidente, mas o que não está claro é se isso vai acarretar uma crise política no país, né? Isso foi o que a narradora disse. Na sexta-feira, gente, aqui na Suíça eu também levei um susto, estava assistindo o jornal e apareceu também uma reportagem, falando sobre o fato do Bolsonaro estar ignorando a pandemia. Mais uma vez, mostrou isso, né? Foram mais ou menos 2 minutos e meio também de matéria só sobre o Brasil, também no Tagesschau. E falou o seguinte: no Brasil agora mais de 400 pessoas morreram de Covid-19 em um dia, disse o repórter, né? E aí ele continuou: o presidente Bolsonaro se mostra ileso e quer o mais rápido possível que o Brasil volte à normalidade. Ele se coloca para isso contra os governadores e prefeitos de várias províncias, eles chamaram de província no jornal, né? Brasileiras, onde mais mortes aparecem. Daí mostra um cemitério no Rio e entrevista inclusive um rapaz no cemitério que perdeu a mãe para a doença, né? Para o vírus. Depois mostra o Amazonas, o estado do Amazonas e várias covas também, e disse que o número de covas, né, no cemitério, apareceu o cemitério, duplicou. Depois mostra um hospital e uma jornalista chamada Kátia Brasil, um pronunciamento dela, né? Ela é jornalista da Amazônia Real Agentur, né? Agência Amazônia Real. E ela diz o seguinte: ela fala sobre as pessoas ilegais que trabalham na Amazônia, né? E sobre o risco para os índios. Isso eles mostraram bastante na reportagem, sobre o risco dos índios, que há mais de 20 mil garimpeiros trabalhando lá.
Daí depois mostra o Bolsonaro encontrando eleitores e a narradora diz: o presidente Bolsonaro não acredita nessa realidade. No início da semana ele anunciou que a quarentena deverá nos próximos dias acabar no país inteiro. Daí mostra o Bolsonaro dizendo assim: mais ou menos 70% da população vai se contaminar. Não há motivo para evitar isso. Vocês têm medo da verdade? Ele perguntou para o povo que ele encontrou, né? Mostra essa imagem dele perguntando, o narrador traduz e tudo. Daí o Bolsonaro se coloca contra vários governadores que querem manter o isolamento porque tem medo da disseminação dos vírus, disse o narrador do programa. Ele se apresenta publicamente ignorando o governo, né? As regras. Ele se apresenta publicamente no governo ignorando as regras. Na semana passada, cumprimentou, apertou a mão do novo ministro da Saúde e bateu em suas costas. Daí mostra a imagem dele apertando a mão do novo ministro da Saúde e batendo nas costas dele assim, né? Apareceu essa imagem. Bom, essas duas reportagens foram de sexta e sábado, as duas ligadas à pandemia, né? E também a saída do Sérgio Moro, que também foi um destaque. E hoje apareceu na da Alemanha, na reportagem da Alemanha, com o seguinte título: Politische Krise in Corona-Zeiten. Crise política no tempo do corona, né, do coronavírus, né? Foram 2 minutos e 16 de reportagem. Primeiro mostrou a escola de samba Padre Miguel fazendo máscaras para ajudar as pessoas a distribuir as máscaras, e mostrou as costureiras orgulhosas, as costureiras da escola de samba Padre Miguel orgulhosas de estarem podendo participar desse projeto. E depois falou o seguinte: primeiro mostrou também o drama da pandemia no Amazonas, cemitério e hospitais também, poucos aparelhos respiratórios, o sistema em colapso, assim falou o jornalista. E no meio dessa crise, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pede demissão. Para muitos brasileiros, é um lutador contra a corrupção. Ele faz sérias acusações contra o presidente Bolsonaro. Daí mostra o Sérgio Moro, ele fala sobre a Polícia Federal, o narrador traduz. Depois aparece o Bolsonaro com os ministros. O narrador se refere a Bolsonaro como extrema-direita. Isso eu escrevi aqui para dizer para vocês. Eu troquei o chefe da polícia, eu posso fazer isso como presidente e não tenho que pedir autorização a ninguém. Foi a fala do Bolsonaro que foi traduzida pelo repórter, né? Daí aparece a Polícia Federal, inclusive nessa reportagem da Alemanha aparece a Polícia Federal e o narrador fala sobre o perigo da intromissão política na mesma, ou seja, na Polícia Federal. Aparece Marielle Franco também. E o narrador diz que é de esquerda, né? E disse que ela foi baleada em 2018 e que o criminoso até hoje é desconhecido. E aparece também o Flávio Bolsonaro e eles falam de um possível envolvimento dele nessa investigação, né? Mas não dá muitos detalhes. Daí o narrador termina assim: enquanto o Brasil sofre com o aumento da pandemia, o governo está preocupado com sua própria imagem esta que já está comprometida desde já. Ele termina a reportagem falando isso. É isso, gente. Queria passar para vocês que realmente o Brasil está se destacando todos os dias aqui na televisão, né? E nos jornais também. Muitos jornais saiu também, online, né? Aliás, na Europa toda, né? E, na verdade, está se destacando negativamente, né? E não é uma boa coisa para a imagem do Brasil aqui fora. E eu queria dar esse feedback para vocês, essas notícias, né? Na verdade, eu fiquei chocada porque, principalmente no jornal suíço, é difícil aparecer o Brasil, mas 2 dias seguidos com uma reportagem de 2 minutos e meio é bastante coisa, né? Na Alemanha já aparece com mais frequência, mas eu assisti os 2 jornais na sexta e ontem, e apareceu na Suíça, e hoje apareceu na Alemanha. É isso, gente, um beijo para vocês, boa sorte aí para vocês com essas novidades todas aí, e fiquem com saúde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.